Vamos ler junto a palavra de Deus. Jonas capítulo 1 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4 diz assim, ó: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, derramando da tua presença, sondando os nossos corações, vindo falar conosco nessa manhã, Pai. Deus querido, nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor Jesus é rei nesse lugar, Pai. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Queridos, veja que coisa curiosa. Algo espantoso acontece só nesse capítulo 1 de Jonas. Entenda que a palavra de Deus, ela vem falar com Jonas de maneira simples e direta. Diferente de como nós vemos em outros livros da palavra de Deus, a saber, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é lotado e permeado da palavra de Deus para aquele profeta que ali está. Só que, quando Deus fala com Daniel, você sabe melhor do que eu, ele vai falando de uma estátua que tem um pé assim, tem o corpo assado, a cabeça de tal maneira, que aí vai ser despedaçado. Indo então para o livro de Apocalipse, quando você lê esse livro que está ali colocado, é permeado também da palavra que Deus fala diretamente para aquele profeta que ali está, a saber, João. E quando ele vai falando com aquele homem que ali está, ele vai falando de não sei o que, vai emergir do mar, que vai vir não sei o que voando. E aí quando você lê esses livros, eu pelo menos quando leio, eu falo: misericórdia, meu Deus, eu não estou entendendo nada, que vai levantar a serpente do oceano, a estátua tem pé de barro. Fica difícil, pelo menos para mim, entender o que Deus está falando através de sua boca para aquilo que o profeta está escrevendo. Contudo, quando Deus fala com Jonas aqui, ele fala de maneira simples, direta e que é praticamente impossível de não entender. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, se levanta e vai pregar em Nínive contra aquela cidade. Não tem muita margem para interpretar o que Deus está falando. Deus, ele dá uma ordem simples e direta. Não existe capacidade de Jonas de repente parar e ficar pensando: o que será que Deus quis dizer com isso? O que será que Deus quis me falar quando disse: levanta, vai pregar em Nínive contra ela? Não tem muito o que abrir de parênteses em cima daquilo que Deus falou, porque Deus foi simples, direto e deu uma ordem. E por que Deus deu essa ordem? Porque aquilo que Nínive está fazendo subiu até a presença de Deus. E aquilo que Nínive está fazendo não agrada as ordenanças de Deus. E aí eu posso ouvir o misericórdia? Misericórdia. Catuca esse crente e fala: crente, fala misericórdia aí, crente, que eu vou... Pô. Queridos, entenda bem que isso que Nínive está fazendo fere um princípio de Deus. Que princípio é esse? Deus, ele dá uma ordem. Quando alguém contraria essa ordem, está caindo dentro de uma seara que eu vou explicar para você. E olhe para cá. Entenda bem o seguinte: Deus dá uma ordem: não matarás, por exemplo. Aí a pessoa vai lá e mata. Ela não está aqui hoje, mas vamos supor que a pessoa foi lá e matou. Essa pessoa que matou, ela feriu uma ordem de Deus, que foi: não matarás. Ela foi lá e matou. A partir do momento que ela faz o inverso daquilo que Deus deu como ordem, ela está cometendo um pecado. O pecado é aquilo
que fere as ordenanças de Deus para a minha e para a sua vida. Quando Deus é contrariado, nós acabamos por cair nessa seara do pecado. O que Nínive estava fazendo era ferir algo que Deus havia deixado como ordenança para aquele povo. Entenda bem que a cidade de Nínive, ela passava por um momento de grande imoralidade. E por vezes, a imoralidade, ela permeia uma sociedade a ponto de aquilo que é imoral passar a ser considerado moral. Ah, não estou entendendo nada do que você está falando aí não, pastor. Então deixa eu te dar um exemplo. Mulheres seminuas desfilando para 30 mil pessoas. Você ouve uma fala dessa sem legenda e fala, meu Deus, que absurdo isso. Como é que isso pode acontecer? Ponto, parágrafo. Marquês de Sapucaí, um momento chamado carnaval. Algo, queridos, que é imoral, mas que já permeou de maneira tão forte a nossa realidade que a gente já aceita como sendo algo super natural. E isso tem tomado outras formas, porque aquilo que acontecia na Marquês de Sapucaí agora voltou a ser espalhado pelas ruas, através dos blocos, que é uma alegria para a nossa vida, né? Porque o trânsito fica uma coisa maravilhosa. Se você tiver um infarto para chegar no hospital, é melhor ir andando, porque se chamar ambulância, tu não vai conseguir. E esses blocos que são instituídos na cidade, você já começa a ver esse tipo de prática também acontecendo, de pessoas andando seminuas. E aí você olha e fala, meu Deus do céu, isso está ficando normal, é? Aparentemente, sim. Mas não é normal mediante aquilo que a palavra de Deus diz. Existe uma arena também estabelecida que quando você entra naquela arena, você recebe um salvo-conduto para xingar os outros. Você recebe um salvo-conduto para encher a lata de álcool e ainda dar um cascudo em quem está do seu lado. E tudo isso aparentemente é permitido. Você fala, nossa, que absurdo, onde fica isso? Lá em Roma? Não, Maracanã. No Maracanã, quando você chega no Maracanã, eu já vi isso acontecer. Tem anos que eu não vou no Maracanã. Mas quando eu via crianças pequenininhas xingando o jogador e o pai falando, não, meu filho, xinga porque aqui pode. Ora, de vez em quando a gente olha aquele comportamento que é imoral, ele se torna aceitável dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar. Mas entenda bem que o que rege a nossa vida como sendo aceitável ou não aceitável é a palavra de Deus a quem nós servimos. Querido, a cultura pode falar uma coisa, mas a palavra de Deus está acima dela. Eu posso ouvir um glória? Os costumes podem dizer algo, mas a palavra de Deus está acima dela. Eu posso ouvir um aleluia? Os hábitos podem dizer uma coisa, mas a palavra de Deus está acima disso. Atitudes podem dizer uma coisa, mas o que vale e o que rege a minha vida é a palavra de Deus, porque ela garante que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar, queridos. Culturas, elas vêm e vão, e a palavra continua. O Império Romano caiu por terra, e a palavra continua por aí. E assim sucessivamente. Nínive, então, naquela época, ela estava inserida nesse problema. A imoralidade era colocada em pauta naquela época e aquela população que ali estava aceitava isso de maneira passiva. Então, Deus fala para Jonas assim, Jonas, se levanta e vai para Nínive falar que eles estão errados. E aí o que Jonas faz? Vai para o outro lado. Ele fala, não vou não. Não, comigo não. Você consegue entender junto comigo que Jonas não estava em Nínive? Sim. Jonas estava em outro lugar. A pergunta que veio ao meu coração quando eu vi essa ordem para Jonas, o que Jonas tinha a ver com a cidade de Nínive? Jonas não estava em Nínive. Jonas não participava daquilo que estava sendo feito em Nínive.
Jonas não tinha nada a ver com aquela história. O que Jonas tinha que ir lá resolver aquele problema, querido? Eu não tenho nada a ver com isso, então eu não quero nem saber desse negócio que está acontecendo. Acontece que Deus chama Jonas e fala, vai lá resolver esse problema que não tem nada a ver contigo. Queridos, o que Deus está falando para mim e para você é que de vez em quando Deus nos chama para resolver certos problemas que a gente não tem nada a ver com aquilo. Mas Deus conta comigo, Deus conta contigo, porque você, assim como Jonas, é um servo de Deus. Eu posso ouvir um glória, e mesmo sem nós termos nada a ver com Nínive, nós temos que de vez em quando resolver aquele problema que apareceu lá. Você pensa, meu Deus do céu, meu filho já casou, minha filha já saiu de casa e eu tenho que resolver. Pois é. Mas por que eu? Porque é você que tem os olhos descortinados acerca da situação. E Deus conta contigo para fazer da obra dele. Pode contar comigo, pai. Deus te chamou para fazer isso, querido. E aí pergunta para esse crente aí, mais uma vez, crente, Deus pode contar contigo? Mesmo você não tendo nada a ver com esse problema? Eu não tenho nem casa em Nínive, Senhor, nem para alugar eu tenho casa em Nínive. O que eu tenho que resolver esse troço lá? Deus escolheu você para resolver esse problema, querido. Todavia, existe uma carta que fala comigo e contigo, falando assim, olha, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Ou seja, queridos, a fossa, se assim eu posso dizer, essa situação, ela está colocada em prática para todos aqueles que estão vivos. Você está vivo, crente? Não tenho muita certeza, não. Teve alguns que falaram amém, outros não falaram. Queridos, olhem bem, essa seara, ela está exposta para todos, porque olhe para cá e entenda bem uma coisa. Jonas, ele não queria ir para Nínive. Nínive estava contrariando a vontade de Deus. Além do mais, Nínive tinha um aspecto muito importante naquela época. O povo de Nínive perseguia o povo de Jonas. O povo de Nínive não gostava de Jonas. E, consequentemente, Jonas, quando olhava para Nínive, pensava, haha, não gosta de mim, também não gosto de você, não. Vai para lá que eu vou para cá. E como eu não gosto de vocês, quero mais que vocês vão tudo para o inferno. Que se dane vocês. Aí vem Deus e fala, vai lá pregar para aquele pessoal. Aí Jonas fala, tá, vou sim. Estou indo já. Não sou de Nínive, não tem nada a ver com aquela história. Não gosto daquele povo, igual a gente não gosta da sogra, misericórdia. Não gosto daquela senhora. Quero mais que ela. Vá para lá. Teve gente olhando para o marido. Olhou para o marido assim, tipo, ó. Fala, amarra o pastor aí, porque você tem que gostar assim. Quer dizer, o Jonas olhou e falou, não vou para aquele lugar. Eu não vou. Lembra que eu falei contigo que Deus, ele dá uma ordem? Você lembra disso, sim ou não? Sim. Que quando a gente contraria essa ordem, a gente está entrando em pecado. Jonas ouve uma ordem de Deus, sim ou não? Sim. E o que ele faz? Contraria aquilo que Deus falou para ele. Jonas, sem perceber, começa a entrar pela mesma seara daquele povo de Nínive. Pela seara do pecado. Jonas, então, ele ouve a palavra de Deus e faz justamente o oposto daquilo que Deus manda. Você conhece a parte da palavra de Deus lá em Atos que fala de Pedro, quando Pedro está preso. E aí a palavra de Deus vem para Pedro, mandando ele levantar. Pedro se levanta, as correntes caem. E aí um anjo vai guiando Pedro por onde ele tem que andar. Entenda uma coisa, queridos. Jonas, ele faz justamente o oposto. Deus fala uma coisa e ele faz outra. E, queridos, não fazer a vontade de Deus dá mais trabalho do que fazer a vontade de Deus. Porque Pedro, quando ele faz a vontade de Deus, Deus toma providência para tudo, manda até um anjo, derrete a corrente, quebra a cadeia, ninguém acorda, o anjo vai guiando. Jonas, por sua vez, ele se levanta e ele tem que mudar de cidade, ele tem que ir para Jope. Olha o trabalho que dá não seguir a vontade de Deus, querido.
Jonas, então, ele tem que chegar no porto daquele lugar e ficar procurando um navio, porque Deus não mostra para ele. Olha o trabalho que dá não seguir a palavra de Deus. E o principal, o que causa mais espanto e mais temor na minha alma, ele tem que gastar dinheiro. Porque ele tem que pagar a passagem do bolso dele, porque Deus... Aí eu fico muito atribulado com isso. Porque eu falo, homem, segue a vontade de Deus, porque é mais fácil. Quando a gente, querido, está em pecado, até o dinheiro a gente gasta para financiar a bobagem que a gente quer fazer, querido. E a gente pensa que quando a gente está pecando, quando a gente está fazendo algo, a gente só está fazendo mal para a gente, queridos. Mas quando a gente peca, quando a gente entra por esse erro, a gente faz mal para a gente e para aqueles que nos cercam, querido. Porque o pecado era lá em Nínive e respingou em Jonas. E Jonas, então, ele começa a entrar pela mesma seara de Nínive. E ele começa a envolver uma série de pessoas no problema dele. Você já deve ter ouvido alguém falando assim, não, alguém falando de tal maneira assim, ó, o mal que eu faço, eu só faço para mim. Ah, eu bebo, sim eu bebo, mas eu estou fazendo mal só para mim. Eu não envolvo a minha família. Ah, eu uso as drogas que eu uso, mas eu faço mal para mim, eu não estou roubando ninguém. Mas, queridos, entenda bem, quando a gente faz alguma coisa que nos fere, a gente acaba por ferir aqueles que estão ao nosso redor. Quando um filho faz uma besteira, você já começa a sofrer porque está vendo que ele vai dar com a cara no muro. E aí você já começa a pensar, falando, meu Deus, lá vai esse guri de novo, 65 anos meu guri, mas está fazendo besteira até hoje. A mãe, ela já começa a sofrer por conta daquilo que ela está vendo que vai acontecer. Então, queridos, ninguém faz mal só para si. Quando você faz mal para você, você acaba envolvendo alguém também naquele seu problema. Veja bem que Jonas, ele só queria pegar um barco para fugir da presença do Senhor. Só que quando ele entra naquele barco, você leu junto comigo, que um forte vento se levanta contra aquele barco. Que o barco começa a virar de um lado para o outro de maneira tão violenta que parece que vai se despedaçar. Entenda que por conta daquilo que Jonas fez, a tripulação do barco começa a ter problema. Querido, você entrou nessa manhã numa igreja pegajosa. Então olha para esse crente aí de novo e fala, crente, não me arruma problema não. Já basta os meus, querido. Tu tá no mesmo barco que eu. Se esse barco começar a balançar, não me arruma problema não, crente. Por favor. Eu já tô com um problema até o topo da minha cabeça. Mas Jonas, então, ele entra naquele navio. E o navio começa a balançar de um lado para o outro, querido. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, os marinheiros, o capitão que está naquele barco, começa a ficar muito atribulado, falando, olha, esse barco vai afundar. Por quê? Não sei, o mar está bravio. Começa a lançar tudo no mar. Pega a carga aí, tudo que tem dentro do barco e começa a jogar para a água. Queridos, por conta daquilo que Jonas fez, imagine você pegando um barco. Você nem gosta de barco porque você enjoa. Mas imagina que você tomou um Dramin e pegou o barco. Aí você entrou no barco, está levando seu armário, está levando essa roupa bonita, está levando seus perfumes. Aí Jonas entra no barco. Aí o barco começa a balançar. Aí alguém chega para você e fala assim, olha, pega esse teu perfume e joga no mar. Pega o teu armário e joga no mar. Pega o teu Dramin e joga no mar. Aí você fala, mas eu vou perder tudo. Vai ter que perder tudo, porque senão o barco vai afundar e a gente não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe que a culpa é de Jonas. Mas todo mundo perdeu. Joga no mar aí tua roupa, mas até minha roupa. Vai jogando fora aí tudo que você tem. Porque esse barco tem que parar de balançar alguma hora. Ou seja, queridos, Jonas arrumou um problema para ele. Mas ele arrumou um problema para o barco todo. Quando todo mundo que estava no barco olhou, não tinha mais armário, não tinha mais roupa, falou, meu Deus, nós perdemos tudo. Mas por quê? Não sei. Mas vamos tentar dar um jeito no que está acontecendo. Aí, então, o capitão começa a tentar entender o que está acontecendo. E aí ele desce para o porão. Quando ele chega lá embaixo, Jonas está dormindo. Ele olha para Jonas e fala, o que você está fazendo aí, rapaz? Ele, estou dormindo. Levanta. Tu não está vendo o que está acontecendo aí não, rapaz? Jonas não está nem aí para a hora do Brasil, querido.
Porque geralmente quem arruma o problema não está nem aí para o que está acontecendo. Ele arruma um problema e os outros que resolvem. Sabe aquilo que Nínive fez? Que arrumou um problema para Jonas? Jonas está fazendo a mesma coisa. Ele começa a entrar por aquele barco, por aquela seara, por aquele calabouço e não percebe que ele está se igualando àquele povo ao qual ele tem raiva, fazendo a mesma coisa. E aí então, os marinheiros que estão ali naquele barco falam assim: olha, vamos tentar achar quem está, vamos tirar aqui tipo uma dedanha, um 0 vamos lançar a sorte para ver se a gente descobre, vamos lançar a sorte para ver se a gente sabe de quem está vindo esse problema. Entenda que Jonas, dentro daquela situação, ele começa a falar para aquelas pessoas: eu estou fugindo de Deus, isso é por minha causa. Você pode ler isso no versículo 10. Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas falou para alguns: olha, eu estou fugindo de Deus. Eu estou contrariando Deus a quem eu sirvo. Eu sirvo a um Deus que é o Deus dos hebreus, mas eu estou aqui dentro desse barco contrariando a vontade dele. Aí então, as pessoas descobrem que o problema ali está em Jonas. Aí, eles olham para Jonas e falam: ó, a gente já sabe o que você está fazendo. Descobrimos que essa tempestade toda é por tua causa. Agora, Jonas, como você arrumou esse problema, você tem que me falar como é que eu resolvo isso. O que eu faço para sanar esse tipo de situação? Ah, o que vocês fazem? Vocês têm que me pegar e me jogar no mar. Ou seja, a solução do problema, Jonas empurra para os outros, porque ele poderia: vou me jogar dentro d'água, pessoal, porque quando eu cair dentro d'água vai tudo passar, porque eu arrumei esse problema, eu vou solucionar. Mas ele fala assim: ó, eu arrumei o problema, vocês vão ter que me pegar e me lançar no mar. Então o mar vai ficar calmo. Queridos, Jonas está fazendo exatamente aquilo que Nínive fez com a vida dele. E Jonas, com a maior cara de pau do mundo, ele fala: ó, porque eu sei que foi por minha causa essa tempestade aí. Então me pega e me joga no mar. Ah, é? Quer dizer que você arrumou o problema, você arrumou a tempestade, eu ainda vou ter que te agarrar, te carregar e te jogar dentro d'água? Queridos, entenda bem que Jonas estava passando justamente pela mesma situação de Nínive. Aqueles homens então olham para Jonas e falam: Jonas, não vou te jogar dentro d'água não. Olha só os homens fazendo a mesma coisa que Jonas fez, se negando a cumprir aquilo que era a solução para o problema. Os homens tentam dar um jeitinho naquela situação, fazendo o quê? Remando contra a maré. Isso está escrito no versículo de número 13, que diz que os homens, se esforçando, remavam para tentar alcançar a terra. Eles tentam dar um jeitinho, assim como Jonas também tentou para não ir para Nínive. Assim como Jonas também tentou dar um jeitinho, mas querido, com Deus não tem jeitinho. Graças a Deus. Com Deus é sim e não é não. Amém. E quando Deus dá uma ordem, a gente tem que cumprir. Amém. Não é dando jeitinho. Porém, aqueles homens que estão no barco, diferente de Jonas, a ficha cai para eles, falando: não vai ter jeito não. Vamos ter que jogar esse homem dentro d'água. Porém, quando eles vão fazer isso, eles pedem a Deus a misericórdia sobre a vida deles, porque eles ficam com pena de jogar Jonas dentro do mar. Eles falam: Deus, me perdoa por fazer isso, porque esse homem vai morrer. Porque afinal de contas o mar está bravio. Se Jonas caísse dentro d'água, já era para ele. Eles pegam Jonas então e jogam dentro d'água. Quando eles jogam Jonas para dentro d'água, o mar se acalma. O mar fica tranquilo, o vento se acalma. E tudo volta para como deveria ser. Porque a palavra de Deus deixa implícito para mim, para você, e era para Jonas ter entendido também. É que quando a gente faz o que Deus manda a gente fazer, tudo volta para o seu lugar correto. Glória a Deus. Quando a gente bota a tampa na panela, tudo volta para o seu lugar. Amém. Entenda bem que quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, seguindo aquilo que Deus nos mandou fazer, tudo fica melhor na nossa vida. Porque obedecer é melhor do que
sacrificar. Eles obedecem então e jogam Jonas no mar. Você pode ler na palavra de Deus que aquele barco ali que estava presente, na figura daqueles homens, cada um servia a um Deus ali. E que quando eles jogam Jonas dentro do mar, que o mar se acalma, todas as pessoas que estão dentro daquele barco, elas passam a temer a Deus. Elas oferecem sacrifício a Deus. E elas fazem votos na presença do Senhor. Ou seja, queridos, toda aquela situação arrumada para Jonas naquele navio, serviu para que cada vida dentro daquele barco se convertesse ao Senhor que é verdadeiro, queridos. O que Deus está falando para mim e para você é que tem problemas que vêm na sua vida que você não entende por quê, mas que aquilo que parecia de morte, na verdade é de vida, porque no final todos no barco se convertem, todos no barco se unem. O problema foi Jonas que arrumou, mas a salvação veio da parte de Deus para aquele barco, e o agir de Deus não foi parado naquele barco. Existia um propósito naquela situação de Jonas naquele barco. O barco balançou, balançou. Todos perderam o que tinham lá dentro, perderam, mas a salvação entrou naquele navio, e aqueles homens saíram daquele navio diferente de como eles entraram. Eles saíram daquele navio crendo num Deus que era poderoso e digno de todo louvor e de toda adoração, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E Jonas? Jonas saiu do barco do mesmo jeito que entrou. Jonas saiu do barco ainda não querendo ir para o raio de Nínive. Ele era teimoso. Olha esse crente aí do seu lado aí, ó. Crente. Ai, crente. Tu tá arrumando problema, crente. Aí Jonas cai dentro d'água. Jonas, quando cai dentro d'água, você conhece essa história, que essa história o mundo todo conhece. Vem um peixe grandão e come Jonas. Olha só o que acontece com Jonas, querido. Tudo por conta da teimosia daquele homem de não seguir o mandamento dele. Entenda bem que Jonas, ele resolve entrar pela seara de Nínive, arruma problema para o capitão, para o marinheiro, arruma problema até para a baleia, para o peixe, porque Deus fala, peixe, vai lá e come aquele homem. O peixe fala, meu Deus, eu não... Que isso, Senhor? Eu nunca... Que isso? Vou ter que engolir uma pessoa agora? Que é isso, Senhor? O que Jonas faz vai arrumando problema para todo mundo, até para peixe, querido. Aí o peixe tem que ir lá engolir. Ah, meu Deus, não estou entendendo. Eu não como. Peixe não come, só tubarão, né? Mas não engole peixe, gente. Peixe não nasceu para isso, para engolir pessoa, não. Aí Deus fala, peixe, vai lá e engole aquele cidadão lá. O peixe fala, mas eu não nasci para isso, Senhor. Eu não sirvo para ficar engolindo gente, não. Mas eu estou mandando. Até o peixe, contrariado, faz o que não tem que fazer e Jonas não faz. Então ele vai lá e engole Jonas para ver se Jonas aprende alguma coisa. E aí então, queridos, diz que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ficou 3 dias naquela barriga, no ventre. Porque Deus precisava gerar um homem que cresce na palavra dele. Aleluia. 3 dias no ventre de uma gestação para que uma pessoa pudesse começar a crer naquilo que Deus manda, querido. Porque ele poderia ter ficado no estômago, mas ele ficou no ventre, que é onde gera vida. Para que ele pudesse ser trabalhado na mente dele, a fim de virar uma pessoa que ouve a palavra de Deus. E aí, então, Jonas, depois de tudo isso, ele resolve orar a Deus. E aí ele começa, Senhor, na minha angústia eu clamei, o Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu, eu caí na... Porque Jonas também ele cai dentro d'água, vai no fundo do mar, vem alga na cabeça dele, depois ele fala tudo isso na oração dele. As algas se enrolam na cabeça daquele homem, ele passa por maus bocados dentro do mar, até que o peixe venha e engula. O peixe era livramento para a vida de Jonas. Parecia que era ruim, mas era o jeito que Deus tinha para trabalhar naquele homem. Porque o homem de dura serviço, querido, precisava passar por isso tudo para ser gerado vida nele como profeta. Ventre é lugar de gerar vida, querido. Amém. E Jonas, ele foi gerado dentro do ventre daquele peixe. Então Jonas, ele fala para Deus, Deus, eu reconheço, Senhor, eu entendi tudo agora, Senhor.
Eu entendi, meu Pai, que o Senhor é Deus, me livrou da morte no fundo do mar. Deus opera na minha vida do jeito que o Senhor quiser. Aí Deus fala com Jonas de novo. Levante-se e vá para Nínive pregar lá. Eu não mudei minha ordem não, continuo mandando a mesma coisa. Que de vez em quando a gente tenta barganhar com Deus. Já tentou barganhar com Deus? Você fala, Deus, já entendi todos os seus planos, mas minha sogra é demais, Senhor. Eu já entendi o que o Senhor quer, meu Pai. Aí Deus repete, vai para Nínive, estou mandando, pô. Não adianta vir com barganha, não, viu? O que Jonas fala assim, o que eu te prometi eu cumprirei, Senhor. Aos ti pertence a minha salvação. Aí ele é vomitado do peixe. Aí Jonas fala, Senhor, fala comigo de novo, Senhor. Eu sou Jonas, estou te ouvindo. Fala comigo de novo. Tomara que Deus tenha esquecido. Fala comigo de novo, Senhor. Aí Deus fala, vai para Nínive. Já falei. Nínive, Senhor. De novo. Não mudou nenhuma vírgula. Aquilo que está lá no capítulo 1, o Senhor está repetido no capítulo 3, igualzinho. É porque Deus não mudou, pô. Aquilo que Ele mandou você fazer está aí de pé até hoje. Você já passou por barco, por tempestade, já caiu na boca do peixe e está aí. Deus barganhando contigo, Pai. Eu estou falando e Deus faz o que eu mandei você fazer, querido. Amém. Jonas vai para Nínive. Jonas prega em Nínive. Aleluia. E todo mundo se converte. Aleluia. E aí Jonas faz o quê? Fica com raiva. Que ele fala, não acredito que esse povo se converteu. Logo esse povo aí, que eu queria que mais que fosse para o mármore do inferno, esse povo se converteu. Eu não estou acreditando nisso. Eles vão morar no mesmo céu que eu. Queridos, o que Deus está falando com Jonas, comigo, contigo, falou naquele barco desde o início, é que a graça de Deus ela está expandida para todo mundo. Aleluia. Até para Nínive. Até para aquele barco. Até para mim, até para ela. Mas até para aquela, até para ela. Mas aquele que eu, até para aquele também. Mas Senhor, mas até para ele também. Você não se converteu, querido? Eu posso te garantir uma coisa. De repente você não sabe. Tinha gente que não gostava de você. Tem um adendo ainda, Tem gente que não gosta de você ainda. E mesmo assim você é salvo. Amém. Queridos, isso servia para Nínive também. Nínive não gostava de Jonas. Jonas foi lá, pregou, eles se converteram. E Jonas, enquanto isso, ficou com raiva, porque aquelas pessoas alcançaram a salvação. Amém. O livro de Jonas, querido, aparentemente é um trabalhar de Nínive. Mas, na verdade, o livro de Jonas é um trabalhar na vida de Jonas, querido. É Deus querendo convencer Jonas do início ao fim que a graça salvífica dele está expandida para toda e qualquer criatura que reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Mas Jonas não aceita isso. Queridos, o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã é que a graça salvífica de Jesus Cristo está expandida para todo mundo, querido. Para mim, para você, para esse irmão que está do seu lado e até para aquela pessoa lá que você ama em Cristo, vamos dizer assim, querido. Que crente não desgosta de ninguém, ele ama em Cristo, né? Eu amo aquela minha prima que me roubou o apartamento em Cristo, mas se eu pudesse eu enviava ela, meu Pai das luzes. Até para ela, queridos, a graça está expandida também. Amém. E como isso é difícil? É verdade. Como é difícil você ter na sua mente que você, Nínive, vão morar no mesmo céu, porque Deus quer isso. Amém. Jonas, ele fica do início ao fim, sem entender isso da parte de Deus. A ponto de que o livro de Jonas, ele acaba com um questionamento da parte de Deus para Jonas. Questionamento que não tem resposta da parte do profeta. Deus pergunta para Jonas assim, Jonas, porque Jonas, quando vê a cidade se convertendo, ele fica muito aborrecido. Aí ele sai chateado
e senta lá no campo assim, muito chateado, fazendo birra. Só que está um sol danado. Aí Deus bota uma planta para fazer sombra nele. Aí Jonas fica todo feliz. Uma plantinha, que maravilha. Deus é bom comigo. Aí no dia seguinte a planta está morta. Aí Jonas fica chateado porque a planta morreu. Aí Deus fala assim, pô, você está chateado que a planta morreu? Ele, tô. Pô, mas você não está chateado porque 120 mil pessoas iam para o inferno em Nínive e você salvou? Aí Jonas fala, Ele não responde, querido. Porque ele dava mais valor àquela planta do que às 120 mil pessoas que estavam perdidas naquela cidade. Depois, mais para frente, se você ler o livro do profeta Naum, que foi escrito 100 anos depois dessa história de Jonas, você vai ver que a cidade de Nínive está toda perdida de novo. A pergunta que eu quero te fazer, Deus não sabia que dali a 100 anos aquela cidade ia se perder toda? Sim ou não? Sim. Sabia. Mas ele insistiu com Jonas para ir pregar naquele lugar porque ele queria trabalhar na vida de Jonas. Querido, você está achando que esse seu problema aí é para Deus trabalhar na vida de fulano e beltrano. Mas na verdade é Deus trabalhando na sua vida. Querido. Você está achando que o problema é lá em Nínive. Mas na verdade Deus está trabalhando na vida de Jonas. Você está achando que o problema é o seu filho. Mas na verdade Deus quer trabalhar na sua vida, querido. Porque o agir de Deus, ele é individual na vida de cada um, querido. Amém. E aí Deus está te perguntando nessa manhã, qual é o problema que você não tem nada a ver que chegou na sua vida? Aí você fala, estou lembrando aqui aquele problema lá que não tem nada a ver que eu estou tendo que resolver. Realmente o problema não tem nada a ver contigo. Mas é porque Deus quer trabalhar na sua vida, querido. Deus tem um plano e um propósito na sua vida com que Ele quer trabalhar. Então esse problema que tem te cercado é Deus querendo agir na sua vida. Esse problema que tem se levantado é Deus querendo te mostrar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele quer te mostrar que o poder dele, que a graça salvífica dele está expandida para todos, queridos. Então, queridos, tome gosto por esse problema aí que você está passando. Porque é Deus querendo trabalhar na sua vida a fim de descortinar seus olhos para alguma coisa que você ainda não enxergou. E que Jonas, eu creio que Jonas no final do livro ele entendeu. Porque Deus pergunta e ele não responde. E eu acho que ele não responde porque ele não queria dar o braço a torcer, mas ele entende ali. Porque quando Deus resolve falar com Jonas de novo, porque Deus fica batendo a mesma tecla, vai para Nínive. Vai para Nínive, vai para Nínive. Depois que ele vai para Nínive, Deus muda o discurso. E aí Deus começa a falar com ele de outra maneira. Querido, se você quer que Deus fale contigo de uma nova maneira, comece a fazer aquilo que Deus mandou você fazer e que Ele tem batido na mesma tecla que você não tem feito. Amém. Que depois que Jonas fez o que Deus mandou, ele mudou o discurso. E aí ele começa a ensinar para Jonas, falando, Jonas, não é mais importante do que essa planta que morreu? As 120 mil vidas que lá está? É uma pergunta que não tem muito para onde fugir a resposta. A resposta é sim, é verdade mesmo. Apesar de eu não achar, essas 120 mil vidas são mais importantes mesmo. Mas Jonas não responde. Ele só faz, tá. Bem carne de pescoço, né, querido? Mas, queridos, eu creio que Jonas entendeu o recado de Deus ali naquele lugar. Assim como você nessa manhã entendeu também o que Deus tem feito na sua vida, querido. Valorize isso aí que você está passando. E faça o que Deus está mandando você fazer. Porque a partir do momento que você fizer, Deus vai passar a falar contigo de maneira nova. Eu não sei quantos aqui querem que Deus fale de uma maneira nova. Eu não sei quantos aqui desejam que Deus mude o seu discurso. Mas para Deus mudar o discurso, Ele está esperando você fazer aquilo que Ele mandou que você faça. E queridos, eu quero te convidar nessa manhã a fechar seus olhos e curvar a sua cabeça. Porque ir para Nínive não foi fácil para Jonas. Assim como você fazer o que Deus está mandando você fazer, não vai ser fácil. Porque dar um abraço em Nínive que me tacou uma pedra vai ser difícil. Mas Deus está me mandando fazer, então que seja feita a vontade dEle e não a minha. Pai querido, eis aqui o teu povo, Senhor, que chama pelo teu nome, Pai.
Eis aqui o teu povo que ouviu da tua palavra, Pai. Eis aqui o Jonas estabelecido nessa manhã na tua casa, Senhor. E que Deus querido, Pai amado, que não quer dar o braço a torcer acerca daquilo que Deus tem ordenado ele ou ela fazer, Pai. Trabalha na vida deles, Senhor. Trabalha na vida delas, Pai. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, porque, Senhor, não é fácil ir para Nínive, Pai. Porque eu sei que lá em Nínive estão querendo me tacar pedra, Senhor. Eu não gosto de Nínive, Pai. Mas o Senhor está mandando e por obediência assim eu farei, Senhor. Então fortalece meu irmão para fazer da tua vontade, Pai. Fortalece a minha irmã para fazer da tua vontade, porque não é fácil, Pai. Mas Deus, o Senhor conta com ele, o Senhor conta com ela, Pai. E, Senhor, nós não queremos contrariar a sua vontade, porque nós não queremos pecar contra ti. Nós não queremos pecar contra o céu, Pai. Nós não queremos pecar contra o teu reino, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Pai. E que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, Pai. Então, Deus, fortalece, Pai, cada vida aqui estabelecida para que seja feita a tua vontade, Senhor. Mesmo que a tua vontade nos contrarie, Pai. Mas o Senhor conta conosco, Pai. E nós, Pai, não queremos arrumar problemas para aqueles que nos cercam. Então, Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Mas para fazer a tua vontade, nós pedimos do teu fortalecimento sobre as nossas vidas, Pai. Nos fortalece a obedecer, Senhor. Sim, Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nós não queremos sacrificar, não, Pai. Nós não queremos ver sangue derramado, Senhor, no sacrifício. Nós queremos ver a tua vontade sendo cumprida na terra, Pai. Amém, Deus. Então Deus nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Pai. Nos gera, Pai, nesse ventre do peixe, Pai. Gera em nós, Pai, um profeta, Senhor. Gera em nós, Senhor, algo vindo da tua palavra que nós ainda não entendemos, Pai. Gera em nós, Pai, para louvor da tua glória. Deus querido, em nome de Jesus, Pai. O Senhor, quando deu a ordem para Jonas ir para Nínive, ele se levantou e foi para Tarsis, Pai. Mas quando o Senhor falou pela segunda vez, ele se levantou e foi para Nínive, Pai. Então Deus nos dá uma nova chance, assim como o Senhor deu para Jonas, Pai. Fala conosco novamente, ainda que seja a mesma coisa, Pai. E nos fortalece para que nós possamos ouvir da tua palavra e segui-la, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.